Fala, fiel da massa, Corinthians World na área. Pessoal, hoje vamos falar sobre a reformulação aí para 2026. Vamos começar aí pelo gol. O gol, a gente está bem servido aí com o Hugo Souza. Lateral esquerdo, também estamos bem servidos aí com o Matheus Bidu e Andileri, se renovar o contrato. Tem o Hugo também, se não for utilizar, né, possa ser negociado aí, mas caso não renove o Andileri, é necessário ter aí o Hugo que é muito criticado aí para ser o suplente aí do Matheus Bidu. Mas no meu entendimento, o Hugo todas as vezes não foi brilhante, mas nunca foi aquele jogador que comprometeu. Sempre fez a sua função ali, feijão com arroz, uma hora ou outra alternou ali para fazer um pouco mais ali do que um jogo ali de contenção. O Beabá ali do lateral esquerda teve apresentações que ele foi muito bem. Já na zaga, o único ali que precisa ser conversado, qual o interesse, realmente tem desejo aí de continuar em Corinthians, na minha visão, é o André Ramalho. Chegou aí com grande expectativa, até começou bem aí como titular, jogando super jogos bem, depois teve algumas contusões e não sei, olhando ele em campo assim, me parece que não tem demonstrado a mesma vontade, aquele mesmo empenho do começo. Aí vê se deseja querer ficar ou não. Nos demais ali, apesar da crítica do Kaká, gosto muito do Kaká, porque no mercado, qual o zagueiro que o Corinthians consegue aí buscar no mercado, que seja diferenciado e que não seja um custo muito alto? Temos aí o Gomes do Palmeiras, mas não sai do Palmeiras. Temos o Fabrício Bruno do Cruzeiro, mas salvo esses dois aí, os demais são todos no mesmo nível ali. Félix Torres é um zagueiro aí que pode de repente cobrir um pouco a lateral ali, não com uma grande eficiência, lateral direito. Também quando entra, faz a função ali básica ali no zagueiro, tá? O Gustavo Henrique é aquele único que se destaca legal mesmo no time, esse tem que permanecer. Já na lateral direita, devemos permanecer com o Mateuzinho. O Mateuzinho está fazendo um ano muito bom, muito acima da média. Não temos outro substituto ali para lateral direita, então o Corinthians é uma posição carente, o Corinthians precisa ir atrás aí de um lateral. O Fagner já cerrou o ciclo, mesmo que tenha contrato com o Corinthians ainda, não é a peça aí para ser a reposição aí da lateral direita, né? Já foi, né? Fez muito aí pelo clube, muito pelo time. Teve algumas contras, né? Uns contras contra ele. A questão de ser um jogador rotulado aí como violento, e que muitas das vezes, no meu entendimento, ele o foi. Mas enfim, passou-se o ciclo dele, né? Foi muito bom aí para o clube no tempo que ele ficou. Agora é pensar numa peça de reposição aí para o Mateuzinho. No meio de campo ali, estamos bem servidos ali de volantes. O único que não deve ficar, mas também não vai fazer falta, né? Que seja feliz em outro lugar, que é o Charles. O nosso volante ali, José Martins, não sei se realmente é só problema pessoal. Se for só problema pessoal, ele é uma peça fundamental ali no meio de campo ali, é um símbolo ali da raça. Mas também Corinthians não pode ser refém de nenhum jogador. Se deseja sair, tchau, um abraço, seja feliz. Corinthians é muito maior que qualquer jogador. Temos aí também o Maicon. O Maicon, nesse momento aí, tá jogando um bom futebol, né? Quase um excelente futebol. Voltando o seu Maicon, aquele que foi revelado pelo Corinthians, né? Estava numa ascensão muito grande, depois foi para fora e as contusões o impediram, né, de dar sequência no seu bom futebol. Então, uma incógnita aí para a diretoria, a comissão técnica, para ver se realmente é viável estar renovando aí com o Maicon. No momento está muito bom, porém, né, Matheus Bidon nem se fala, né? Esse aí é a joia da base aí, esse deve permanecer, tem que permanecer. Futuramente aí o Corinthians terá um grande retorno aí com uma futura venda, mas ainda tem muita história ainda para o Corinthians. Ali no ataque, Pedro Raul está emprestado, também não deve permanecer, tem que ser negociado ou vendido.
Hector Hernanes já é carta fora do baralho, né? Não mostrou o porquê veio, oportunidades teve. Thales Magno, Thales mágico, de magia mesmo, mostrou muito pouco. Estava até com futebol bom, mas só foi renovar, não sei porquê, né? O futebol dele veio numa decrescência muito grande. Não vejo ali empenho, vontade nenhuma também. Esse não tem necessidade de ficar, né? Que seja feliz aí numa próxima negociação, no próximo clube. Agora, Henry Romero, aquele que nos deu muita alegria, né? Era considerado aí como o talismã, nosso antigo Tupanzinho. Romero sempre foi assim, né? Sempre quando entrou jogando, nunca fez grandes partidas, raramente. Mas quando entrava aí no decorrer do jogo, sempre nos ajudou bastante com gols e participações e ajudando muito com assistência. Mas de uns tempos pra cá, o que se demonstra, o que se vê nele é uma apatia muito grande, né? Não sei, você já vê que já não tem mais perspectiva ali. Então esse também não deve ficar. E que seja feliz. Obrigado, Romero, por tudo que você fez no Corinthians. E sucesso aí na sua nova empreitada. Memphis Depay. Memphis Depay é o craque, aquele que veio a peso de ouro aos cofres do clube, pelo nome também que tem. Como eu falei no vídeo anterior, ele na seleção ele tem jogado o fino da bola. É lógico, tem alguns adversários ali que não se deve muito tirar como base, né? Malta, até mesmo a Finlândia. Porém, no Corinthians há muito tempo que ele não tem demonstrado aquele futebol que ele demonstrou no início. Houve muitas situações envolvendo o nome dele, né? Questão financeira, questão de mídia, enfim, que arranhou um pouco aí, né? Desgastou um pouco o relacionamento entre ele e o Corinthians. Mas aí precisa ver com ele, realmente ele quer ficar, ele tem o desejo de ficar, tá comprometido, envolvido aí com o clube. Que também, se não quiser, né, seria bom que ele ficasse, mas também, se não quiser, que seja feliz, siga seu rumo, né? Não pode usar aí o Corinthians aí como simplesmente aí um trampolim aí para poder estar jogando na seleção, né? O treinador lá já confirmou que ele será o titular da seleção e tem feito por onde na seleção, mas no Corinthians há muito tempo que ele não demonstra aquele futebol de antes. Então, se falando aí em negociar a nossa grande sensação do ano aí, o Gui Negão, né, na janela de transferência, na próxima janela de transferência no final do ano, no início do ano aí, entre final e início do ano. Espero que o Corinthians consiga segurar mais tempo esse menino, para também conseguir um valor maior numa negociação, porque ele foi uma grata surpresa e tem surpreendido muito. E o Yuri Alberto, eu não sei se vai continuar, mas também, se for continuar, tem sido, apesar de algumas situações que acontecem com o Yuri Alberto, mas ele é uma identidade do Corinthians, né? Ele sabe aí o que é ser Corinthians, né? Sabe quando pisa na bola, como aconteceu no pênalti lá contra o Flamengo, mas redime, né? E corre atrás e dá a volta por cima, como já fez em outras ocasiões. Assim, não sei se é ideal ali o Corinthians está sempre escalando ali o Yuri Alberto e Gui Negão. Parece que né, joga ali na posição do outro e acaba não rendendo quando está apenas um em campo. Eu vejo que o futebol, tanto do Yuri como do Gui Negão, mas o Gui Negão, né, quando ele está sozinho, ele rende muito mais. Quando está com o Yuri ali, parece que é uma preocupação de sempre estar servindo o Yuri Alberto ali. Então, não sei, né? É um sentimento que eu tenho quando eu vejo os dois atuando junto. O Garro está sendo muito criticado esse ano aí, mas como eu já falei em vídeos anteriores, o Garro, ele é um menino de ouro, um menino que entendeu o que é Corinthians, né? Jogou a final ali machucado, nem que fosse o último jogo da vida dele, conforme ele declarou. As contusões têm impedido ele de ter uma sequência, né? E ser aquele Garro de antes, mas é um atleta completamente comprometido e vive e sente o que é Corinthians, né? Então o Corinthians precisa aí fazer aí o esforço para manter o Garro
no nosso time. Tem clubes aí, Boca Juniors, enfim, alguns outros clubes aí interessados, mas que ele possa permanecer conosco. Agora, André Carrillo está falando aí que o Ramon Menezes solicitou que ele possa ser contratado. Está aí voltando aí de uma lesão, né? Ele é uma peça muito fundamental para o clube, mas também, se deseja quer ficar focado, beleza, continue com o clube aí, continue com o Coringão, mas também, se desejar sair, que seja feliz no Internacional ou em qualquer outro clube, porque, como eu disse, o Corinthians, eu e você, nós sabemos que o Corinthians é imenso, o Corinthians é gigante. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para mais notificações. Até uma próxima. Fui!